Glória a Deus. Quero cumprimentar todos com a paz do Senhor. Eu sou assembleiano, sou brasileiro, como todos perceberam. Vou encostar mais o microfone aqui. Me perdoe, irmão. Não, de Jesus. Técnico de som é a pessoa que mais você deve cuidar na igreja. A pessoa mais abençoada que tem na casa do Senhor. E sou brasileiro e sou do estado de Roraima. Tem alguém que conhece Roraima aqui? Ninguém, né? Bom, eu conheço. Do estado de Roraima, essa é minha esposa, essa mulher linda, maravilhosa aqui, Jussara. Minha esposa, minha filha Radassa estava aqui até ainda agora, mas já foi, acho que com as crianças por aí. E estamos há 2 anos e meio morando e estudando ali no CFNAI, em Dallas. Nós não tínhamos planos, nem vontade, muita vontade de vir para os Estados Unidos, mas o Senhor nos arrancou de Roraima. Ele literalmente nos arrancou e nos trouxe para cá, para os Estados Unidos, nos levou ali para Dallas. E hoje nós estamos ali estudando numa escola bíblica, escola abençoada, e temos aqui buscado aprender do Senhor. Uma das coisas que temos a certeza que estamos fazendo aqui é que o Senhor nos trouxe para aprendermos a ouvir a voz dEle e a ouvir somente a voz dEle. Essa é a certeza absoluta que nós temos. Não sei quanto tempo mais temos aqui nos Estados Unidos. Estava conversando com o pastor Salmão se nós iríamos ficar aqui ou se a gente volta para o Brasil ou se vai para o Japão, para a China, não sei, para onde Deus enviar. Eu já saí de casa. Já não tenho mais casa, então está tudo bem, está tudo em paz, porque inclusive é sobre isso que nós queremos conversar hoje, queremos aqui falar com vocês. Eu tive que mudar também, pastor Salmão, meu jeito de pregar, era assim mais, mas aqui a gente aprende também coisas novas, coisas diferentes. Eu aprendi a me deliciar na palavra do Senhor. Quando você se delicia, quem gosta de comer? Eu gosto demais de comer. E quando a gente come, a gente aproveita os sabores. A gente vai pouco a pouco sentindo cada detalhe. Minha esposa sabe, eu gosto de comida com gosto mais forte. Toda vez que tem alguma coisa ali, tem algo aqui que está diferente, está chamando a atenção. E é assim que eu tenho aprendido a me alimentar da palavra de Deus, buscando os detalhes, sentindo o sabor de cada palavra, a intensidade, a entonação e a profundidade de cada palavra. Quero começar hoje com um texto que eu vou começar pelo final. O pastor Salmão me deu aí a temática do mês e falou sobre que esse é o nosso momento, né? Esse é o nosso tempo. Esse é o tempo que Deus determinou para a igreja. E nós somos a igreja do Senhor. Então, eu quero começar com o Evangelho de João, se você tem sua Bíblia e puder me acompanhar. Evangelho de João, capítulo de número 4, versículo de número 39. Evangelho de João, capítulo de número 4, versículo de número 39. Quero falar sobre a mulher samaritana. Uma mulher abençoada por Deus, escolhida por Deus para aquele tempo dela, para a cidade dela. E Deus falou muito comigo nesse texto e eu gostaria muito de compartilhar aquilo que Deus colocou no meu coração. Evangelho de João, capítulo 4, versículo de número 39, diz assim: E muitos samaritanos daquela cidade creram nele. E eu queria que você repetisse comigo essa pequena frase que está entre as vírgulas aí. Pela palavra da mulher. Repita comigo. Pela palavra da mulher. Vamos lá? 1, 2, 3. Pela palavra da mulher. Que testificou. 2 pontos. Disse-me tudo quanto tenho feito. Versículo 40 diz: Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ali ficou 2 dias. 41.
e muito mais creram nele, por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Essa mulher, essa samaritana, quem conhece a história da samaritana? Quem já passou assim e deu uma olhada, conhece bem a história da samaritana. Essa samaritana, segundo o texto, no começo do capítulo, a partir ali do versículo 3 em diante, começa a história dela. Essa mulher era uma mulher considerada infame. Era uma pecadora, amaldiçoada. Pelo lugar que ela vivia, Samaria já era um problema. Mas não era só Samaria que era o problema, ela também tinha muitos problemas. Era aquela mulher terrível. Era aquela mulher que o diabo fazia ela de gato e sapato. Ela tinha um marido e o marido que ela tinha não era dela. Então era aquela mulher que estava com muitos problemas e vinha uma sequência de problemas na vida daquela mulher e ela não sabia como resolver. E eu, olhando o texto, a palavra do Senhor diz assim no versículo de número 3: e deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Quando eu olhei esse texto, versículo de número 4, e a palavra do Senhor diz que era necessário que Jesus passasse por Samaria, eu fui olhar o mapa, pastor. Eu disse: não, peraí, calma aí. Por que era necessário Jesus passar por Samaria? Você vai ver que Jesus estava ali na Judéia e ele ia para a Galileia, que estava ao norte. Entre a Judéia e a Galileia tinha Samaria. E Samaria era considerado pelos judeus um lugar ruim. Os samaritanos eram considerados pessoas mestiças. Eles não eram judeus. Eles eram os mestiços. Eles tinham ficado ali no período do exílio babilônico, eles tinham ficado ali, tinham se misturado com outros povos e já não eram judeus puros, de sangue, de nascença. E os outros judeus consideravam eles uma raça que não devia nem conversar. Sabe aquele tipo de gente que você não quer falar, você não quer se comunicar, aquele tipo de gente ruim que você diz: rapaz, eu vou passar longe. Eles eram tão ruins para o povo judeu, que o povo judeu, no lugar de passar dentro de Samaria para ir para Galileia, eles davam a volta. E eles passavam em Decápolis, mas não passavam em Samaria. Não tem aquela pessoa que é tão ruim que você passa longe da casa dela? Você faz a volta. Eu sei que fulano mora ali, eu vou dar a volta. Não vou passar por lá. Era assim que eram os samaritanos. Você tem alguém que você passa longe da casa? Então, digamos que era aquele bairro ruim da cidade. E para chegar no bairro um pouco mais lá, que é bom também, você tem que dar a volta. No lugar de você passar ali no meio, que é perigoso, você vai se contaminar. Era assim que os judeus pensavam. Eles diziam: cara, eu vou passar ali, eu vou me contaminar. Os caras vão tocar em mim, vão me sujar. E o judeu, até com toque, se contamina, segundo a palavra de Deus. Então, eles não queriam passar, eles não queriam se misturar com aquele povo, com aquela raça. Eles não vou passar aí. E eles davam a volta por Samaria e andavam ali por Decápolis e chegava na Galileia. Mas a palavra do Senhor está dizendo que Jesus tinha necessidade de passar por Samaria. Observa bem, todo judeu passava por Decápolis. Por que Jesus tinha necessidade de passar por Samaria? A resposta está no texto seguinte, nos outros textos. Diz assim: e foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar. Repita comigo o nome: Sicar. Junto da herdade de Jacó, que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto à fonte de Jacó. E era isso quase a hora sexta ou quase meio-dia. Eu perguntei no Google, e fui dar uma lida, e fui ver o que significa Sicar. E Sicar pode ter
também a conotação de falsidade. Repita comigo, falsidade. Falsidade. E Jesus, ele não tinha necessidade apenas de passar em Samaria, mas ele tinha um encontro marcado na cidade de Sicar. E o encontro que ele tinha marcado era com uma mulher específica, a pior que tinha na cidade. Jesus ele é interessante. Jesus ele faz tudo ao contrário do que a gente acha que ele vai fazer. Porque enquanto todo mundo passava por Decápolis, Jesus teve a necessidade de entrar no pior lugar, no pior ambiente, onde ninguém queria passar, onde ninguém jamais iria tocar. Jesus vai lá e ele não simplesmente passa por Samaria, ele para na cidade de Sicar, porque ele necessitava ter um encontro com uma mulher samaritana. E eu olhei isso e disse, opa, aqui tem algo diferente. E quando eu terminei de ler todo o texto, todas as outras vezes que eu tinha lido a história da samaritana, eu via a samaritana e eu era no mínimo um discípulo. No mínimo eu estava junto com Jesus e eu disse, eu fui comprar comida para Jesus. Eu sempre me vejo, não sei se vocês são assim, mas eu sempre me vejo na história bíblica. Quando vocês estão lendo um livro ou a Bíblia, você se vê na história? Você consegue se imaginar ali dentro? Eu sempre estou lá, sempre eu estou dentro da história. E eu sempre que passo ali, pastor, por Samaria, eu passo junto com Jesus. Todas as vezes eu estava junto com Jesus, de mão dada com ele. E eu passava, mas nesse dia que Deus me deu essa mensagem, eu era a samaritana. E aqui é onde a gente vai começar a nossa mensagem. Sabe por quê? Porque quantas vezes a gente está dizendo assim, eu não sou tão pecador. Eu acho que até merecia mesmo a morte de Jesus na cruz do Calvário para me salvar. Eu sou tão bom. Olha, eu sou cheiroso. Eu sou limpinho. Eu peco, mas não é esses pecadão assim. É no máximo uma mentirinha, né? Um orgulho. Talvez uma falsidade ali ou acolá. Digo que amo, mas não amo. E eu, pastor, sempre estava me vendo como aquela pessoa que estava com Jesus. Mas Jesus me mostrou que eu sou a samaritana. Eu sou dependente. Sabe por quê? Você é judeu? Quem é judeu aqui? Levanta a mão, quem é judeu? Filho de judeu, descendente de judeu? Ninguém? Você é judeu, mais ou menos? Está nesse rumo? Pronto. Ele é o único que está assim, mais ou menos garantido. Precisa de Jesus. Ele é mais ou menos, biblicamente. É mais ou menos. Ainda mais que ele tenha assim, essa dúvida, talvez nem seja. Então, mas todos nós, nem samaritanos somos. Nós somos gentis. Você sabe o que é ser gentil? É todo mundo que não nasceu em Israel. Então, a gente é pior do que o samaritano. Se for ver na escala assim, não, esse aqui é ruim, esse aqui é ruim, esse aqui é ruim. Mas o gentil, ele é o que não tem direito nenhum. Ele é o zero direito à salvação. Você já entendeu? Já se percebeu nesse lugar? E quantas vezes eu estava no lugar onde eu dizia, eu tenho direitos. Ainda mais que eu sou advogado lá no Brasil. Aí pronto, a soberba bate lá em cima. Eu tenho direitos. Jesus, ele morreu na cruz porque ele me amou. E eu me sentia com aquilo. E às vezes eu achava e dizia, rapaz, Jesus devia ter morrido mesmo, cara. Porque, poxa, como é que ele não ia me salvar? Como assim ele não ia me salvar? Mas essa samaritana, ela vem no poço. E quando ela está chegando no poço, Jesus está lá na beira do poço, sentado. A Bíblia diz que ele estava cansado. Jesus está sentado e Jesus, inclusive, preparou o ambiente. Eu não sei como foi para Jesus te encontrar, mas para me encontrar, ele preparou o ambiente também. Jesus, para ele preparar esse ambiente com essa mulher, para que ela tivesse confiança de chegar e falar com Jesus, Jesus manda os discípulos ir embora. E diz,
Ah, eu vou ser estudinho, vocês vão me atrapalhar. Faz o seguinte, vai comprar comida ali para mim. Jesus estava com fome? Talvez. Mas Jesus estava preparando o ambiente para que aquela mulher tivesse a confiança de se aproximar daquele poço. Para que ela de longe não visse e dissesse, tem muito homem ali. Já é meio-dia, eu não vou fazer isso, eu vou voltar para casa. Mas Jesus estava ali, sentado no poço, esperando, de hora marcada. Ele sabia que aquela hora, por volta de meio-dia, aquela mulher ia aparecer ali. A samaritana se aproxima. Jesus deve ter dito, opa, bom dia. É brasileiro, faz assim, né? Bom dia, tudo bem, como é que você está? Ela olhou assim, ixi, te conheço, né? Ela deve ter olhado assim, como assim, esse judeu falando comigo que sou samaritana? É isso que está escrito na Bíblia. E ela pergunta para Jesus, como assim, você é homem, judeu, falando comigo que sou samaritana? Tem alguma coisa errada aqui. E a primeira coisa que eu quero te dizer é que para Jesus te encontrar, ele quebra os teus paradigmas. Para Jesus te encontrar, ele não vai quebrar o paradigma de outra pessoa. Ele não quer impactar outras pessoas. Ele quer te encontrar no lugar da tua fragilidade, que era o poço, onde aquela mulher ia buscar água todo dia. Pastor, como assim? Eu não entendi o lugar da fragilidade. Sabe por quê? Porque ninguém vai buscar poço no Oriente Médio, que faz 50 graus. Olha, no Texas faz 45 graus Celsius. Eu não sei nem quanto é que dá isso em Fahrenheit, mas em Celsius vai dar 45. E é horrível, parece que o portão do inferno está aberto. É muito ruim. Mas lá no Oriente Médio faz 50 graus fácil. E ela ia ter que carregar litros de água para voltar para casa. E por que aquela mulher vai sozinha buscar água naquele horário? Porque era o lugar da fragilidade daquela mulher. Jesus sabia disso. E a primeira coisa que eu quero que você anote nessa noite no seu coração, Jesus vai te encontrar. Jesus vai te encontrar no lugar da tua fragilidade. Eu não sei qual é a tua fragilidade. Não faço a mínima ideia. E na verdade eu não quero saber. Mas Jesus sabe. E ele vai te encontrar aí. Mas não te preocupa, porque o melhor lugar onde você pode encontrar com Cristo é no lugar da tua fragilidade. Então Jesus está naquele lugar e aquela mulher, ela ia naquele horário porque era difícil para ela. Você que é mulher, as mulheres que estão aqui, você teria coragem de ir buscar água ou de estar no meio de outras mulheres onde todas elas estão te olhando de cara feia e te julgando? Seja sincera, por favor. Você teria coragem de dizer, eu vou, eu sou cara de pau, não é assim? Eu vou. E aí você ia chegar lá e buscar, ia se meter no meio das mulheres, ia pegar. As outras mulheres iam olhar assim. E mulher é o seguinte, mulher ela olha de cima a baixo, né? Mulher ela já bate logo o olho assim, ixi, o que essa maluca está fazendo aqui no meio da gente? Nós que somos santas, né? Nós que somos. Como assim? O que essa mulher pensa que é? E por isso mesmo ela não ia. Porque ela não podia se misturar com as outras. Porque apesar de todas as outras serem samaritanas, mas ela era a pior das samaritanas. Porque todo mundo conhecia a fama daquela mulher. Todo mundo. E Jesus sabe disso, Jesus vai naquele horário e ela está lá. E Jesus fala dessa forma. Vamos voltar para a Bíblia. Versículo de número 9. Desculpa, versículo de número 7. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Jesus puxou a conversa. Jesus não estava fazendo nada a não ser iniciar o assunto. No versículo 9, ela diz assim, disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como tu, sendo judeu, me pedes água, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos.
Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele daria água viva. Jesus então começa a conversa dizendo: me dá água. Ela diz: como assim você está me pedindo água? Você é homem, você não deveria nem estar falando comigo. Mas você é judeu, e como assim? E aí Jesus disse: olha, deixa eu te falar um negócio. Se você me conhecesse, se soubesse quem está falando aqui contigo, você me pediria água. E eu te daria água, e essa água jorraria para a vida eterna. E a mulher então fala assim: Senhor, tu não tens como tirar a água, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? Até aqui no versículo 11. É interessante, pastor, porque quando nós estamos na situação da samaritana, na situação da nossa fragilidade, a gente pergunta de Deus: quem é tu, Deus? Tem situação tão difícil na nossa vida que a gente duvida que Deus pode resolver. A gente pergunta para Ele: será que tu consegue mesmo? Será que tu tem essa água mesmo para me dar? Será que é possível o Senhor fazer isso por mim? E essa mulher, ela pergunta: como assim? Você não tem nem balde para resolver meu problema, porque eu estou com sede. E você não tem balde para beber. Aliás, você está me pedindo água. Como assim? Está tudo meio estranho isso aqui. E a palavra de Deus diz assim, aí ela joga um pouco mais pesado. Ela joga assim no versículo 18. És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e aos nossos filhos, e aos seus filhos, e ao seu gado? Aí Jesus responde: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Observe uma coisa: toda vez que você voltar a beber da água da tua fragilidade, você vai ter que voltar lá mais uma vez. Você sabe por que não se liberta da fragilidade? Porque é uma fonte que te dá mais sede. É uma fonte que não te sacia. E você todas as vezes estará aprisionado a esta fragilidade. A mulher, ela tinha necessidade de voltar lá. Tinha ou não tinha? Tinha. Todo dia ela tinha que voltar lá. Você acha que é legal? Vou perguntar aqui, sendo bem sincero, só tem adulto aqui. Só tem adulto. É legal você voltar todas as vezes no mesmo lugar onde você sente vergonha? É legal você voltar todas as vezes no mesmo lugar onde você se sente humilhado? É legal você voltar todas as vezes no mesmo lugar onde foi a tua queda, onde foi o teu problema, onde as pessoas te achincalham, onde as pessoas te humilham, onde você mesmo se lembra: eu errei aqui. É legal você voltar aí? É bom para você voltar nesse lugar? Não. A minha pergunta é: por que você volta? Por que a gente volta para esse lugar? Sabe por quê? Porque isso é uma fonte que toda vez você vai ter que beber. Mas Jesus, ele está apresentando para a mulher uma nova fonte. Ah, irmão. Jesus está nos apresentando hoje uma nova fonte. E essa nova fonte, diz a palavra do Senhor, que essa nova fonte, ela é uma fonte que jorra de dentro da gente. Você já observou o versículo de número 14, diz assim: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Quando nós deixamos de beber do poço e passamos a beber da fonte de Cristo, a nossa vida muda. Sabe por quê? Quem conhece poço? Você já cavou um poço? Quem já cavou um poço? Você já cavou um poço? Não pode ser. Você já cavou um poço também? Quando você cava um poço,
Agora eu vou ter que compartilhar essa experiência, não tem jeito. Quando você cava um poço, os primeiros 20, 30 centímetros de terra é até fácil, né? É até fácil. Quando você chega na camada de 1 metro mais ou menos, dependendo do local, tem pedra. Na minha região, Roraima, tem pedra. É tão duro que sai faísca. Quando você está batendo, chega a sair aquela faísca, sai fogo da pedra. E você cava 5, 6, 10 metros. Tem poço lá que tem 40 metros. Cavado à mão. E enquanto você cava, você fica cavando para ver se vai dar água. Não é assim? E aí você fica muito feliz quando dá uma aguinha de nada, um negocinho de nada ali que começa a brotar. Às vezes você cava, passa uma semana cavando, 2 semanas cavando. Aí você volta, vai dormir quando você volta no outro dia. A esperança de quem está cavando o poço é que quando você voltar no outro dia vai ter água lá. É ou não é? É assim, chefe? A sua esperança é quando você volta lá no outro dia. Você olha para o poço e diz, tem água, pelo amor de Deus, tem água aí. Porque é uma água que ela brota devagarzinho, e é uma água que se torna parada. É uma água que você tem que filtrar. Porque não pense que a água do poço vai ser limpa, não. É uma água que você tem que filtrar. Mas a água que Jesus dá é uma água que a Bíblia diz, ela jorra. Ela não é uma fonte, ela não é uma água parada, ela é uma fonte de água viva. E tudo aquilo que está, toda água parada dá inseto, dá doença, dá lodo, apodrece. Gente, só dá problema a água parada. Mas a água viva, a água que Jesus dá, ela jorra e jorra para a vida eterna. Você está entendendo? Olha o que Jesus está oferecendo para essa mulher. Jesus nem discute se ele é maior ou não do que Jacó, porque ele sabe que ele é. Ele nem entra nesse mérito. Se eu tiver, de repente, outra oportunidade de pregar novamente aqui, eu posso falar sobre isso. Mas Jesus nem entra nesse mérito. Jesus, ele simplesmente vai ao ponto, porque ele precisa salvar aquela mulher. Diz assim a palavra de Deus. Disse-lhe Jesus, versículo 15, diz assim, disse a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e não venha aqui tirar. Sabe o que essa mulher está falando? Ela está dizendo assim, Senhor, tem como acabar com essa minha vergonha? Tem como acabar com esse ambiente ruim, que toda vez que eu venho aqui, todo dia que eu venho aqui, eu me sinto acusado. Toda vez que eu volto aqui, eu me sinto desprotegido. Eu estou vulnerável. Todos os dias que eu saio para vir buscar água a esse horário, eu estou acabada. É isso que ela está dizendo. Assim, eu não quero mais voltar para buscar água nesse poço. Tem como o Senhor me dar essa água? Jesus disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. Aí Jesus vai na fonte da fragilidade da mulher. Segunda coisa que eu quero que você entenda. A primeira foi que Jesus vai te encontrar na tua fragilidade. A segunda coisa que eu quero que você entenda é que Jesus vai te encontrar não somente no lugar da tua fragilidade, mas ele vai na fonte. Ele vai onde é o problema. Ele não vai resolver coisas aleatórias, coisas ao redor, coisas satélites ao teu problema. Jesus, ele vai direto no ponto. O problema dessa mulher era que ela não tinha marido. E aí Jesus vai lá e faz o seguinte, eu vou te dar essa água. Busca lá teu marido e volta. E a minha pergunta é, se Jesus chamasse hoje você e dissesse, chama lá o teu marido. Eu não sei como é que é o nome do teu marido. Você está entendendo? Não é o marido em si, mas o problema. A dificuldade. A tua fragilidade. Se Jesus chamasse hoje e dissesse assim, vai lá e chama a tua fragilidade. Chama a fonte do teu problema. Traz para mim. É isso que Jesus está dizendo. Traz para mim. A mulher respondeu e disse, não tenho marido. Você teria coragem? Sabe o que essa mulher está fazendo?
ela está confessando. Ela está tendo a capacidade de abrir o coração para um homem estranho, para um judeu, que estava pedindo água para ela do nada, num dia aleatório. Você teria coragem de abrir teu coração assim e falar com Cristo? Porque às vezes a gente está vindo para a igreja, pastor, todo dia. A gente está na oração, a gente está na consagração, a gente está no jejum, a gente está na escola dominical, a gente está aqui. E talvez você ainda não tenha tido a capacidade de ser frágil com aquele que pode resolver a tua fragilidade. Talvez você ainda não tenha sido capaz de dizer: eu sou pecador. Eu confesso, Senhor. Eu confesso, eu tenho problemas. E a minha dificuldade é essa. Essa mulher samaritana falou: eu não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem. Versículo 17. Não tenho marido. Versículo 18. Porque tiveste 5 maridos. E o que tens agora, o que tens, não é teu marido. Isso disseste com verdade. Não sei se você lembra que a palavra sicar pode também significar falsidade. Mas no momento que a mulher falou a verdade para o dono da verdade, a verdade libertou a mulher. Aquilo que vai te libertar é quando você for verdadeiro com aquele que é o dono de toda a verdade. Não vai te libertar você ir no psicólogo. Não. Sinto muito se tem algum psicólogo aqui. Mas você ir no psicólogo não vai te libertar, não vai te liberar, não vai acabar com a tua fragilidade. Você ir no psiquiatra e começar a tomar remédio não vai resolver o teu problema. Você fazer esportes e achar um meio de poder relaxar a mente, fumar um baseado, usar drogas, beber bebida alcoólica, isso não vai resolver de maneira nenhuma o teu problema, porque isso são paliativos, são acessórios do teu problema. Mas quando você falar a verdade para o dono da verdade, ele vai dizer: disseste bem, disseste bem, agora você falou com a verdade, agora você falou com toda a verdade. Versículo de número 19. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Sabe o que acontece aqui? Começa um reconhecimento. Quando a gente reconhece quem é Deus, as coisas mudam na nossa cabeça. E a mulher diz assim, nossos pais adoraram nesse monte. Eu acho super interessante isso. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Sabe qual é a primeira coisa que acontece quando você fala a verdade e entrega a tua verdade para o dono da verdade? Existe uma verdadeira preocupação, uma genuína preocupação com a adoração. A primeira coisa que ela fez ao falar a verdade para Cristo e perceber que Cristo não era alguém comum, ela disse: opa, veja que tu és profeta. Nossos pais falaram que é aqui o lugar da adoração, mas vocês, judeus, dizem que é lá. Ou seja, a primeira coisa que ela se preocupa é como eu devo adorar. Como que eu devo adorar? E essa aqui é a nossa primeira entrega. Esse é o nosso primeiro momento. A primeira resposta que Deus espera da gente, quando nós entregamos a nossa verdade para Ele, é a nossa adoração. Então, a primeira coisa que Deus quer que você faça, a partir do momento que você entregar, que você disser toda a verdade, que você confessar a Cristo, a tua adoração será diferente. A tua adoração passa a ser recebida, porque agora você está preocupado em como deve adorar corretamente. Antes você não conseguia adorar. Antes talvez você adora porque sente necessidade, ou porque, não sei, N situações. Mas agora a tua preocupação é verdadeira, ela é genuína, e você agora vai buscar como adorar a Deus de verdade. A segunda situação é a seguinte, versículo de número 22, diz assim:
Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Isso é Jesus falando a ela. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Até aqui, versículo 23. Você percebe que Jesus dá uma chave para essa mulher de como adorar, a partir do momento que ela fala a verdade para Jesus? Ela disse, opa, o que o meu Pai está esperando é que vocês adorem em espírito e em verdade. Antes, tem como alguém adorar a Deus sem antes ser verdadeiro com Ele? Você recebe elogios daquela pessoa que é falsa com você? Olha, porque adoração é elogio. Você está elogiando ao Senhor. Você receberia elogios de quem você sabe plenamente, certeza que a pessoa é falsa com você? Você receberia? Não. Por que Deus tem que receber? Já se perguntou isso? Não, Jesus ele não recebe. Agora, quando você é verdadeiro com Ele, aí Ele diz, opa, essa aqui é a adoração genuína. Essa aqui é a adoração que vem em espírito e em verdade. Vou seguir. A mulher disse, e eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. E quando Ele vier, nos anunciará tudo. Gente, o mundo está esperando a redenção de Cristo. Não importa se é samaritano, se é gentil, se é judeu, se é romano, se é brasileiro, se é americano, o mundo está esperando a manifestação do Filho de Deus. E essa mulher, ela também esperava. E ela disse, olha, eu sei que o Cristo, quando vier, vai nos anunciar tudo. E aí aqui é a primeira vez, nesse texto, é a primeira vez onde Jesus diz, eu sou o Messias. Não, você não vai ver. Jesus não tinha dito nem para os discípulos. Jesus não tinha dito para os judeus. Mas ele está dizendo nesse momento para aquela mulher samaritana, porque ela conseguiu entregar a verdade a ele. Observa bem. Jesus disse, eu o sou. Eu que falo contigo. Versículo de número 28. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, e foi à cidade e disse àqueles homens, vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Aqui tem uma mudança significativa de comportamento dessa mulher. A primeira mudança de comportamento. Gente, eu canso quando estou pregando. A primeira mudança de comportamento, vou usar meu cântaro. Primeira mudança de comportamento, essa mulher ela vai ao poço e ela traz o cântaro. Mas quando ela sai do poço depois de Cristo, ela deixa o cântaro. Quando você tiver um encontro com Cristo, a tua fragilidade fica no lugar do encontro com Ele. Você não precisa mais daquilo. Aquela mulher já não precisava mais, pastor, voltar no poço para buscar água. Ela já não tinha mais aquela necessidade. A primeira coisa que ela faz, versículo 28, deixou, pois, a mulher o seu cântaro. E foi à cidade e disse àqueles homens, observa bem. Pode colocar o tema aqui, irmão, por favor? It's your turn. É o seu momento. Sabe o que Jesus está esperando de você aqui? Quem já teve um encontro com Cristo? Você já teve um encontro com Cristo? Já entregou sua vida para Jesus? Amém? Sabe o que Jesus está esperando? Que você faça como essa mulher samaritana. Ele teve um encontro comigo. Eu entreguei minhas fragilidades. Eu deixei meu cântaro. Eu vou atrás de outras pessoas. Eu preciso anunciar que eu encontrei com Cristo. Enquanto eu não acredito no crente que teve um encontro verdadeiro com Cristo e continua sentado no banco da igreja dizendo, sirvam-me, Deus me serve, Deus mais água, Deus mais comida, cadê o pregador? Por que esse pregador não prega bem? Por que eu não sinto nada?
Por que o instrumental, os músicos não estão tocando? Eu não acredito nesse crente. Eu não consigo acreditar. Me perdoe, em nome de Jesus, mas eu não consigo acreditar. Aqui não tem. Lá em Roraima tem demais. Lá em Roraima, pastor, tem um negócio sério. Aqui, graças a Deus, não tem. O bom é que eu não conheço ninguém, então eu estou à vontade para falar. Mas o que Deus está esperando de você é que você tome uma postura, que você reaja quando Ele liberar você das suas fragilidades. Você não pode ficar sentado no banco, porque esse é o teu turno, esse é o teu momento. Agora é com você. Deus já te liberou. Por que você ainda anda de cabeça baixa? Por que você ainda anda carregando o teu cântaro? Ei, se você já teve um encontro com Deus, larga o teu cântaro e vai chamar outras pessoas para que elas também tenham um encontro verdadeiro com Cristo. Chama outras pessoas imediatamente e digo, ei, eu encontrei alguém que tratou o meu coração. Eu tive um problema sério, nós perdemos um filho, eu e a Jussara, nós perdemos um filho de 1 ano e meio. Um acidente. E eu tive que fazer tratamento psicológico por causa disso. E a psicóloga era muito boa. Muito boa. E por ela ser boa, sabe o que eu fiz? Eu indiquei. Eu disse, essa mulher ela é boa demais, eu tenho que indicar para outras pessoas. Então, quando eu encontrava algum amigo, alguma pessoa que estava assim meio... Assim, poxa, eu vou indicar para a psicóloga porque ela é muito boa. Você conhece alguém, os homens, conhece alguém que trabalha com drywall? Drywall, você conhece? Que é muito bom. Você indica essa pessoa para os outros? Indica sim ou não? Sim. As irmãs, conhece alguma cabeleireira boa? Aquela que você entrega, você senta lá na cadeira e diz, olha, está nas tuas mãos. Você conhece alguém assim? Conhece, não conhece? Você indica essa pessoa para as outras mulheres? Indica. Por que você não está indicando o Cristo que mudou a tua vida? Por que você ainda não está entregando ou indicando Cristo que mudou a tua família, que salvou a tua casa, que salvou teu casamento, que salvou teus filhos, que salvou tuas finanças, que salvou teu emprego, que sarou tua família lá no Brasil? Por que você ainda não está indicando aquele que pode mudar o mundo? Esse é o teu momento. Nós já tivemos um encontro com Cristo. E se por acaso você ainda precisa de algo especial com Cristo, Ele continua sentado na beira do poço te esperando. Porque Ele tem necessidade de passar em Sarasota. E eu não sei como é teu nome, mas meu nome é Isaac. Ele tem necessidade de encontrar comigo hoje. E a necessidade de Jesus é salvar a minha vida. A necessidade de Jesus é morrer na cruz do Calvário por mim, por amor. Eu mereço? Eu mereço a morte. Se soubesse o tanto que eu sou mal, o tanto que eu sou ruim, o tanto de coisa ruim que eu já fiz, vocês não têm ideia. O tanto que eu já falei mal dos outros. Ah, irmão. O irmão até levantou a cabeça agora e disse, meu Deus. Já falei muito mal dos outros. Já critiquei, já fiz rebelião, já bati. Um dia, pastor Samuel, um camarada falou umas bobagens do meu pai, falou umas coisas erradas lá, e eu tinha 17 anos. E eu tinha uns amigos que eles não eram crentes. Esse é o problema também, está com a companhia errada. Mas esse amigo lá chegou e me deu 2,40 e 4 carregadores cheios de bala. E diz, Isaac, está aqui. Eu sei que tu sabe usar, eu sei que tu atira bem. Vai lá, resolve. Tu é menor de idade. Depois tu me procura, porque eu sou policial. E aí eu vou dar um fim nessas armas. Se tu quiser dar fim nela,
Só, tu resolve lá. Aí tu me liga e diz, terminei. Me diz onde tu tá, pronto. Cara, tu vai ser preso. Mas tu só vai passar 6 meses no máximo, porque tu é menor de idade. E eu já estava no meu 2º semestre da faculdade. Eu comecei a faculdade com 16 anos. E eu disse, é verdade. Fez todo sentido para mim. Você acredita que isso fez todo sentido para mim? Fez todo sentido. Eu estava magoado, estava desonrando a minha família. Disse, vou matar todo mundo. Esse vai ser 2 no peito, 1 na cabeça, acabou, não vai sobrar um. Peguei uma moto, botei as 2 pistolas aqui, ó, e saí na moto. Encostei na frente da casa do camarada. Eu sabia que hora que ele ia chegar, fiquei lá esperando. Eu vou revelar minha idade agora. Tinha um orelhão na frente da casa dele. Quem conhece o orelhão? Tinha um orelhão na frente da casa dele. E era assim na esquina, né? E eu fiquei ali na esquina, pastor. Fiquei no orelhão aqui, ó. Quando eu escutei as horas do carro dele encostar, afastei. Puxei as 2 pistolas aqui. Fiquei aqui, ó. E o Espírito Santo disse, não se mexa. E eu travei. Eu vi ele descer do carro, abrir o portão. A essa distância daqui, como na tecladista aqui, e dessa distância aqui é só no olho. Não errava uma, mas nenhuma. E eu fiquei aqui, ó. E ele desceu do carro, abriu o portão, voltou pro carro, entrou, veio, fechou o portão. E eu fiquei lá. E ele não me viu. Ele não me viu. Esse é parte do pastor Isaac, sou eu. Essa criatura malvada assim, disposto a fazer isso, era eu. Mas Jesus teve um encontro comigo. Eu olhava para alguém, pastor, ferido, machucado, um mendigo, um doente, eu dizia, merece, está aí porque merece. Eu não sentia um pingo de dó de ninguém, nada, absolutamente nada. E o Sara está aqui, ela ficava assustada comigo. Eu não sinto 1 centavo de dor por ninguém, porque eu era extremamente egoísta, não conhecia e não sabia o que era amor. Até que o amor se apresentou para mim. E teve um encontro, impactou meu coração. E as fragilidades que eu, Isaac, tinha, foram todas expostas diante dele. E eu tive a coragem de dizer, eu não amo ninguém, Senhor. Por que tu está me amando? Eu não conseguia entender por que ele estava me amando. Como assim tu me ama se eu não amo ninguém? Como assim tu quer me perdoar se eu nunca perdoei e não gosto de perdoar? Eu tenho errado, eu quero é matar. Era isso que eu sentia. Eu quero te falar que hoje esse mesmo Jesus está aqui. E Ele quer ter um encontro real com você. Ele quer que você saia dessa superficialidade do Evangelho, dessa máscara que talvez você esteja carregando até hoje de bonzão, de durão, de crente. Jesus não pode abençoar o ator, o personagem. Jesus, Ele só abençoa, Ele só liberta quando nós somos verdadeiros com Ele. Quando você diz, eu tenho dificuldade com dinheiro, eu tenho dificuldade com drogas, eu tenho dificuldade com pornografia, eu tenho dificuldade com mulheres, eu tenho dificuldade com homens, eu tenho dificuldade porque minha língua bate nos meus pés. Senhor, eu tenho dificuldade porque eu sou orgulhoso. Eu não sei qual é a tua dificuldade, qual é a tua fragilidade, mas eu quero te dizer que quando você for verdadeiro com Jesus, Ele vai mudar a tua vida de forma tão extraordinária que você vai deixar de ter vergonha. E você vai ter coragem de fazer com essa mulher. Essa mulher, ela tinha vergonha, ela ia meio-dia, lembra disso? Mas agora ela se vestiu de autoridade.
e já não era a autoridade de quem ela era antes, mas a autoridade de Cristo estava sobre ela. E ela sai daquele poço, larga o cântaro e vai correndo à cidade e diz: ei, gente, deixa eu falar um negócio para vocês. Tem um homem lá no poço, e ele me disse tudo o que eu estava fazendo. Eu acho que ele é o Cristo, porque eu estou aqui, eu estou liberta, eu estou feliz, eu já não tenho vergonha de falar com vocês. Eu vim aqui só para dizer: ei, ele pode mudar a tua vida também. Vamos lá comigo, vamos ver. Vem, porque eu quero te mostrar o Jesus que transforma as vidas. Vem, porque eu quero te mostrar o Jesus que pode salvar a tua vida também, assim como salvou a minha. Foi tão verdadeira, tão poderosa essa mulher, que a cidade foi ter com Jesus. A mulher que era repudiada, a mulher que era abandonada, que era achincalhada, de péssima reputação, a mulher que tinha 5 homens e o 6º não era dela. Essa mulher conquistou uma cidade para Cristo. Você nem é tão mal quanto ela. Não é. Nem é tão mal quanto eu. Não é. Eu sou pior. Mas hoje eu estou te apresentando um Cristo que mudou a minha vida, que teve misericórdia e perdoou os meus pecados. Hoje eu estou te apresentando um Cristo que quer mudar a tua história e quer fazer com que você mude a história de outras pessoas. Porque eu sei que hoje vocês nem me conhecem, está tudo bem. Mas hoje vocês não estão vendo Isaac, vocês estão vendo Cristo, porque Cristo está falando com vocês. No final das contas, o Evangelho não é sobre nós. Porque a única coisa que nós temos que fazer é tomar posse disso. Esse é o nosso momento, em que as pessoas vejam Cristo no nosso rosto. Lembra que eu comecei pelo final? Versículo de número 39, estou terminando, prometo. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, Jesus. Esse nele é Jesus, pela palavra da mulher. Pergunta: essa mulher antes dessa história tinha credibilidade? Você acredita numa mulher que já teve 5 maridos e o que ela tem agora não é dela? Você acreditaria nessa pessoa? Não. Eu não acreditaria. E por que eles acreditaram? Por que eles ouviram? É porque ela já não carregava nenhuma culpa. Ela já não carregava nenhuma dor. Ela já não carregava nenhuma vergonha. Porque ela teve um encontro verdadeiro com Cristo. E quando nós temos esse encontro, a gente já não liga para o que os outros estão pensando da gente. Eu não estou nem aí se vocês estão me julgando porque eu quis matar alguém. Então, nem perdoa. Problema. Porque eu já entreguei isso para Cristo. Quem me salva é Cristo. Quem me mudou foi Cristo. Quem me dá autoridade é Cristo. Então por que você ainda está preocupado com o que os outros estão pensando? Ah, pastor, é porque eu não vou, porque se eu for começar a pregar lá no meu trabalho, o que vão pensar de mim? Vão pensar que você é maluco. Vão pensar que você é muito doido. Você, rapaz, esse cara é doido, mano. Do nada chegou aqui falando de Jesus. Mas eles vão ver Jesus na tua vida. E eles vão querer vir aqui para conhecer a Cristo. Eles vão querer conhecer a igreja de Cristo. Eles vão vir na casa. E na igreja vão encontrar Cristo. Por isso eu quero te convidar. Porque o que Deus tem para a tua vida é que você impacte cidades. As cidades vão conhecer Cristo através de você. Os Estados Unidos vai conhecer Cristo. Eles ainda não conheceram. E talvez Deus tenha te trazido
para cá, para Sarasota, porque as pessoas precisam conhecer a Cristo através de você. A tua cabeleireira, o teu mestre de obras, o teu pintor, o teu mecânico, tua família, as pessoas que estão ao teu redor, as pessoas que você tem influência. Ah, pastor, eu não consigo influenciar ninguém como essa samaritana. Pois é, até no dia que ela encontrou Jesus, porque no dia que ela encontrou Jesus, a partir daquele dia acabou toda a vergonha, acabou todo o medo, acabou toda a culpa, acabou toda a dúvida. Ela teve coragem, ela foi empoderada por Cristo. Quer saber o que é uma mulher empoderada? É ela cheia de Deus. Essa é a mulher empoderada. Esse é o nosso tempo. Deus nos chamou para esse tempo. Você não nasceu no país errado. Você não fala a língua errada. Você não tem a família errada. Você não está na igreja errada. Deus te trouxe para esse tempo, para esse propósito. Você nasceu nessa família porque Deus tinha propósito com isso. Esse é o marido que Deus te deu e é esse aí que Deus vai trabalhar e vai usar e vai transformar, e ele também vai ser uma bênção. Essa mulher que Deus te deu, ela é uma bênção. Foi Deus quem te deu. Toma posse. Profetiza sobre a vida dela. Ei, Deus quer fazer a diferença. Gente, deixa eu te falar uma coisa. O Satanás, ele está enganando a igreja do Senhor. Ele está fazendo com que a gente fique sentado. Ai, tenho vergonha porque eu pequei. Ai, eu tenho vergonha porque o que eu vou pensar? Ai, eu tenho vergonha porque... Até quando você vai estar aí? Até quando você vai estar sentado assim? Você tem coragem de falar de tudo e de todos, mas não tem coragem de falar de Cristo que mudou a tua vida? Tem alguma coisa errada com você. Você está sendo covarde. Mas o tempo da covardia acabou hoje. Acabou hoje. E eu quero convidar você. Eu quero orar por você. Eu tenho certeza que Deus falou contigo. Não tenho dúvida. A questão é, como você reage quando Deus fala contigo? E eu quero te convidar a igreja se colocar de pé. Coloca de pé. Se coloca de pé já é diferente. Tem momentos da nossa vida que nós precisamos tomar decisão. Decisões importantes. Por exemplo, vou financiar uma casa, a gente pensa, a gente analisa, a gente ora, a gente para e diz, poxa, quando a gente vai sair de casa para fazer aquele financiamento, a gente se arruma, bota a melhor roupa, melhor vestido, a melhor calça, melhor, se perfuma, se penteia, diz, eu tomei a decisão. Vai lá e faz. Quando a gente vai casar, não foi para eu casar com essa moça bonita aqui, eu me arrumei todinho, não adiantou muito, porque continuei feio, mas me arrumei. Passei um perfume, pá, fui lá e disse, eu vou casar com ela. Cheguei lá, você quer casar comigo? Ela disse, quero. E disse, rapaz, deu certo. Glória a Deus. Casamos, no dia do casamento fomos lá, o juiz perguntou, tem alguém te forçando? O juiz de paz perguntou, não sei se pergunta para todo mundo, mas para mim perguntaram, não sei, não entendi, agora a senhora sorriu, eu fiquei preocupado. Você tem certeza, tem alguém te forçando a casar? Ele disse, não, eu quero mesmo, é essa mesmo que eu quero, eu escolhi, eu quero essa mulher para a minha vida. Ele disse, então assina aqui, eu, macho, valente, assinei. Ela também teve coragem, assinou. Aí é coragem. Aí, eu quero te perguntar hoje, você já está em pé? A decisão mais importante da sua vida você pode tomar agora. A decisão de ser frágil diante de Deus. A decisão de ser verdadeiro
com aquele que sabe. Ele sabe os teus problemas, os teus pecados, as tuas dificuldades. Ele sabe. Entenda isso. Ele sempre soube. A questão não é se ele sabe. A questão é se você está disposto a ser humilde e verdadeiro com ele, a ponto de dizer: eu preciso de ajuda, eu tenho dificuldades, eu reconheço, e eu te confesso, e eu te chamo para a minha vida, Senhor. Então eu vou te perguntar, você não precisa me responder, porque eu não vou resolver a tua vida, e eu vou te dar um tempo. Então a minha pergunta é: você está disposto a assumir que esse é o teu momento? Esse é o teu turno? É isso que você está disposto? Porque se é, eu tenho uma segunda pergunta, e a segunda pergunta é: você está disposto a ser frágil com Deus e dizer: Senhor, eu preciso te contar uns negócios aqui. Preciso te dizer, Senhor, que às vezes eu sou orgulhoso, às vezes eu sou medroso, às vezes eu sou covarde, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e Satanás está me acusando, e eu não tenho coragem de pregar a tua palavra, eu não tenho coragem de tomar a minha postura, eu não tenho coragem de tomar decisões, porque estou aprisionado. Mas eu preciso dessa água que jorra para a vida eterna. Eu preciso beber dessa fonte. E eu quero aceitar e entregar minha vida por completo para ti. Eu nunca mais vou ser esse ator que eu estou sendo. E a partir de agora eu tomo a decisão de mudança de vida. Eu estava andando para cá, eu me arrependo e eu mudo de volta e caminho agora na tua direção, Senhor. Se você está disposto, não se manifeste para mim, mas fale com quem vai resolver. Eu vou orar. Eu vou silenciar agora e você tem a oportunidade de falar com Deus. Diga para Ele qual é a tua necessidade. Te dá um minutinho e já eu começo a orar. Fale com Deus, por favor. Senhor Jesus, obrigado por esse encontro aqui em Sarasota. O Senhor, papai, marcou esse dia 21, sábado. Eu nem imaginava. Eu te agradeço por me encontrar na beira do poço, Senhor. Eu te agradeço por me mostrar que eu sou essa samaritana que precisa largar o cântaro, que precisa ser verdadeiro, que precisa tomar da tua água. Nós temos sede de ti, Senhor. Já não suportamos mais, Senhor, viver de falsidades. Não suportamos mais, Senhor, viver de mentiras. As mentiras, Senhor, nos afogam, nos tiram as forças. Mas nós cantamos aqui, Senhor, mais cedo, e agora, Senhor, eu te peço que isso torne realidade nas nossas vidas, que nós sejamos livres, Senhor. Faz-nos, Senhor, livres. Hoje, Senhor, nós tiramos todas as máscaras e colocamos aos teus pés. Seja lá o que for, Senhor,
O Senhor é perdoador. Não importa, Senhor. Essa mulher, papai, ela teve 5 maridos. E o que ela tinha, Senhor, nem era dela. Nós talvez, Senhor, estejamos na mesma situação, ou até pior, com as nossas coisas. Mas eu quero, Senhor, entregar hoje. Eu entrego nas tuas mãos, eu confesso, eu sou verdadeiro contigo. E eu renuncio, Senhor, a esse cântaro. Eu renuncio, Senhor, a essa vida, papai, pecaminosa. Eu renuncio, Senhor, todo o pecado, toda a carga, toda a angústia. Eu renuncio, Senhor. E eu coloco diante de Ti, Senhor. Eu coloco no Teu altar. Eu coloco aos pés da cruz. Oh, Senhor. Nós renunciamos, papai. E agora, Senhor, como igreja, a Tua palavra diz que onde estiver reunido 2 ou 3, ali Tu estás. A Tua palavra diz que aquilo que é concordado na terra também é concordado no céu. Senhor, nós concordamos como igreja que nós renunciamos toda a imundície do pecado. Nós renunciamos, Senhor, todo o cântaro que nós carregamos, todo esse cântaro da vergonha. Nós renunciamos agora, Senhor. Deixamos, Senhor, na beira do poço. Nós deixamos, Senhor, aos Teus pés. Porque agora, Senhor, nós somos livres. Nós somos livres. Nós somos livres, Senhor, pelo poder do sangue de Jesus, derramado na cruz do Calvário. Por Teu sacrifício, Senhor, Tu nos fizeste livres, Senhor. E agora, Senhor, nós tomamos posse da nossa vitória. Nós, Senhor, levantamos a cabeça e olhamos para os céus. Antigamente, Senhor, nós andávamos de cabeça baixa porque estávamos, Senhor, em pecado. Estávamos, Senhor, em falsidade. Estávamos, Senhor, em mentiras. Mas agora, Senhor, que nós entregamos a Ti, Senhor, nós levantamos os olhos para os montes, de onde virá o nosso socorro, porque o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Nós levantamos os nossos olhos, alçamos os nossos olhos aos céus, e contemplamos, Senhor, a Tua glória, contemplamos, Senhor, o Teu poder, contemplamos, Senhor, a Tua graça, que é derramada hoje sobre as nossas vidas. Aleluia! Agora, Senhor, esse é o nosso tempo. Ah, Senhor, nós nunca mais vamos deixar, Senhor, de anunciar este Cristo que hoje está mudando a nossa história. Nós vamos tomar posse, Senhor, da nossa responsabilidade de discípulos, de filhos, e nós vamos fazer a diferença, Senhor, na comunidade onde nós vivemos, seja aqui, Senhor, seja no Brasil, seja onde for, onde quer que o Senhor nos levar, papai, nós tomamos posse desta responsabilidade de fazer a diferença, de sermos Cristos na vida das outras pessoas. Que as pessoas possam olhar para o nosso rosto, Senhor, e ver Cristo em nós, ver Cristo nas nossas vidas, Cristo nas nossas atitudes. Agora, Senhor, nós tomamos posse, papai, dessa vitória. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Você agora é livre. Toma posse. Levanta a cabeça. Nunca mais Satanás vai ter o poder de te acusar. Quando ele quiser fazer isso, ele diz: cala a boca e sai, em nome de Jesus. Satanás, tu não tem mais poder sobre a minha vida. Quando vier a tentação, você hoje tem escolha de dizer: tentação, aqui não. Eu tenho a escolha de andar no caminho de Deus. Antes, escravo. Antes, necessidade de voltar para o poço. Agora, eu já até esqueci do cântaro. Já não tem mais nada aí. Eu vou seguir a minha vida. A vida que Cristo preparou para mim. Você vai fazer diferença em Samaria, Judeia e até os confins da terra. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Glória a Deus.